Eu até fiz um story sobre isso. Acho muito legal, por exemplo, poder vir aqui e aí tem o livro do cara. Você pode ler ali, ele não pode desmentir o que ele já escreveu. E você pode concordar ou não. Veja bem. Foi o que eu falei no último programa que Isso. você... Assim, posso discordar de várias coisas que tá aí, mas tem um plano. Isso. Tem um plano. Isso. E assim, teve um... Eu preciso aqui pedir uma desculpa, talvez, que alguns programas pra trás aí, a gente tava conversando e eu falei, pô, mas ninguém não tem projeto e tal. Ninguém apresenta Magoei. Mas porque eu sou fã. Mas é que eu não tava falando tava falando de você. Eu tô brincando. Porque, Tinha um assim, contexto ali onde tava só os lógico. candidatos. só o Lula e o Bolsonaro. É assim. isso, claro. Vai lá. Enfim, o que eu tô dizendo assim, aí muita gente pode achar que isso é puxar saquismo, mas é que não é, porque eu acho que isso deveria ser o mínimo. Votar Você em não fez nada projeto. demais. Você não fez nada demais, Ciro, Óbvio. digamos assim. Mas nada mesmo. É que aqui no Brasil, quando alguém dá qualquer traço de lucidez, quer dizer, inclusive um amigo meu, grande amigo meu, sócio, Sama, pediu pra eu até perguntar isso, assim, que é por que as pessoas, quando vão contratar um funcionário, quando vão escolher um médico, elas dão tanto valor pra capacidade, pra capacitação. O brasileiro tem esse olhar. A gente quer o melhor, a gente quer o... Mesmo quem não tem a capacitação, quer usar serviços de pessoas que sabem o que estão fazendo. Na hora da eleição, que é o cargo máximo, a pessoa deixa isso em segundo, terceiro, quarto plano. Não, se o cara sabe alguma coisa, se ele tem algum estudo, se ele tem alguma ideia pra concatenar de uma forma organizada, dane-se. O que importa é o que ele... Concatenar sempre me pega. O que importa é o que ele representa, entendeu? O que importa é a imagem que ele vai passar e se ele representa, sabe, aquela figura que eu gosto e que eu me identifico, entendeu? É um concurso de Miss. É um concurso de Miss, Mas exatamente. isso é a apologia da ignorância. Por quê? Porque o líder máximo da esquerda brasileira nos últimos 30 anos faz a apologia da ignorância. Perfeito. Esse é o problema. E como ele tinha uma carga simbólica extraordinária, isso bastava para o Brasil, sabe, da redemocratização. Veja bem, quando ele entrou, ele mereceu parcialmente ou totalmente esse Eu mérito. ajudei, cara. Né? Eu ajudei. O cretino é isso. Foi uma coisa... O cretino é isso. Eu lembro até hoje de pessoas indo lá Olha, na minha casa falar sobre o PT, falar sobre como isso ia ser uma revolução. E na hora que entrou, eu era muito novo, né? Na hora que entrou, foi tomado um sentimento, assim, de que realmente, sabe, tinha alguém ali que pela primeira vez ia ter um olhar mais social e que as pessoas estavam, né, ampliando o poder de compra e tendo oportunidades. E depois veio todo esse lance da educação, né, tal. Então, das universidades e tal. Mas, enfim, eu acho que se... Não cobrar um projeto num momento como esse, porque se a gente tá na maior crise de todas, então o projeto tem que ser ainda mais sofisticado e ainda mais complexo. Eu me prestei a ler o livro e quando eu fiquei sabendo que eu vim aqui, eu dei uma relida, né? E eu já falei que eu vejo muita coisa, tal. E se tem alguma coisa que eu represento, Ciro, é meio que o flow aqui a gente faz, que é essa indústria, digamos assim, mais moderna do Brasil. Da comunicação, das artes, da tecnologia, os programadores. Eu fico emocionado de ver que quando eu vou pra fora no Brasil, qualquer feira de tecnologia... Tem lá o stand dos brasileiros e eles estão, cara, aos trancos e barrancos com seus robôs, com seus projetos. A gente tem o Rafael Grassetti, se eu não me engano, eu sempre erro o sobrenome dele. Grassetti. Ele é diretor de arte, simplesmente, talvez, do jogo mais importante que existe no planeta, que é o God of War. Né? Aí os fanáticos de videogame vão brigar. Mas, assim, é indiscutível que é um dos títulos mais importantes, né? Tá ali no panteão das obras mais importantes. Tantos brasileiros que estão representados, assim, por essa indústria que eu faço parte. Lendo o teu livro... Tem uma hora que você está falando sobre a questão do câmbio, e você está falando especificamente de como a gente vai ter que, num primeiro momento, sacrificar de alguma forma esse impulso consumista de trazer coisas de fora, de comprar esses produtos tecnológicos como câmeras, notebooks, esse tipo de tecnologia, porque a nossa balança comercial não consegue dar conta disso com, enfim... agropecuária e, enfim, outros tipos de produção nacional que ainda está nesse estágio onde a gente só tem a matéria-prima e a gente não consegue, né, fazer outra coisa. Então, a minha pergunta, Ciro, é nesse sentido. Eu li isso e eu fiquei pensando, tem espaço nesse plano, no curto prazo, para um fomento a esse tipo de indústria? Eu te pergunto isso porque eu queria ser muito franco. Todas as pessoas que eu conheço, seja de esquerda, extrema esquerda, até as pessoas direitas, elas evadem o imposto alfandegário em algum momento.
Eu conheço empresas que não existiriam se eles não tivessem, de alguma forma, comprado equipamentos no Mercado Livre, sem imposto. E isso que gera uma dúvida em mim, porque eu quero dizer assim, é simples. A gente não produz câmera nacional, a gente não produz computadores nacionais. É muito importante. A gente não produz nada dessas coisas. Aí, hoje em dia, ainda tem um quociente que você está muito ligado nisso e eu quero te trazer esse dado. O nosso jovem que encontra na tecnologia, na edição de vídeo, na arte gráfica, uma oportunidade de... Eu conheço jovens que sustentam a família, hoje em dia, que não tem emprego regular, fazendo arte digital. Aqui no Flow, eu sei que vocês têm muita gente que trabalha com vocês, colaboradores. Como é que esse cara compete hoje em dia, comprando um computador com uma tributação altíssima, e depois ainda o câmbio, que não ajuda, com um cara que eu entro online hoje em dia num site de freelance internacional, e como é que ele compete com o editor americano, indiano, japonês, que paga quase nada de imposto, num câmbio super mais baixo, que tem todo o equipamento muito melhor que o nosso, e o cara com um computador, a Pandora... Essa mistura, pra mim, ela é muito complexa de se entender, e eu queria que você me explicasse se a gente vai ter que aguardar um pouco ou se dá pra gente caminhar. E quais são as medidas que a gente consegue encontrar pra... Rolandinho, a primeira grande questão, de novo, para ser complexo... Desculpa, eu fiz uma pergunta gigante. Não, fez muito bem, mas é o centro da estratégia. Primeiro, a crença de que o mercado tem resposta para isso deve ser morta. Porque o mercado tem algumas distorções, do ponto de vista global, comparado com o Brasil. Coisa prática. Por exemplo, por que a China está fazendo o que está fazendo? Ela tem 3 características que nós não temos, por média, no empreendedorismo brasileiro e global. Primeira característica, financiamento dramaticamente barato. Olha, juro de novo. O dinheiro é barato, né, para conseguir, é isso? Mas muito. Traduzindo para as pessoas, se você quer emprestar alguma coisa... Você é o seguinte, na China hoje, você quer abrir uma fábrica de câmera, você toma dinheiro emprestado com 30 anos de prazo para resgatar, 5 de carência e juro de 5% ao ano. Percebe? Que delícia. Então, qualquer pessoa que quiser empreender, não vai empreender neste ponto de vista. Financiamento. Isto aqui é política que faz. É claro, mas ele tem razão. Tem razão, imagina. Está com a ideia de empreender e cadê? Segunda, assimetria competitiva, que é o liberalismo. A brasileira descuida de estudar isso. Eu não sou tosco ideológico, eu vivo antenado nas coisas do mundo. Então, segunda característica, escala. Escala é o quê? Invariavelmente, um produto ou serviço prestado em gigantesca quantidade, o preço final por unidade dele é mais barato do que custa produzir a mesma coisa, ou um similar, em pequena quantidade. Claro. E você consegue matéria-prima mais barato também, porque você negocia Você muito... ganha escala de reduz os custos e reduz a lucratividade, a fração de centavo e tal. Mas vende muito. Então no Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Então nós estamos estrangulados no juro, estrangulados na escala e terceiro, chave de inteligência da tua resposta. Tecnologia. Então, o último estágio da arte será o que vai sobreviver. Todos os estágios antecedentes ao último estágio da arte, setor a setor, morrerá ontem ou anteontem. Não será amanhã, vai morrer hoje, no mais tardar. Porque todos estaremos informados do último estágio da arte em matéria tecnológica, né? Então, essas 3 características não são alcançáveis via espontaneísmo individualista do mercado. Perfeito. Nós precisamos resolver o problema, então, que o Brasil precisa ter um projeto nacional... Rapidinho, só para deixar claro, o que você está dizendo é... Sozinho... A tecnologia, a parte da tecnologia que vai sobreviver é a tecnologia de ponta. De última geração. De ponta. O resto vai morrer o anteontem. O resto tende a desaparecer. 100%. Por isso que a gente não compra, por exemplo, um celular velho. Né? Por isso que ninguém usa mais máquina de escrever. É com essa característica. Pode acontecer um vintage no vinil, pode acontecer um vintage na Polaroid. Percebe? Mas, sob o ponto de vista do mass consumption, quer dizer, consumo de massa, terá as características de sofisticação tecnológica de ponta, mega escala e financiamento dramaticamente barato na origem. Até na arte, na internet, que é isso que eu estou querendo dizer para traduzir. 100%. O cinema. Vídeo, o cinema é distribuição. Tá certo? Você pode ter uma
puta peça. Eu vi um filme indiano, eu gosto de ver filmes iranianos, indianos, coreano. A Coreia tá bombando nisso e é um bom exemplo para nós brasileiros. Então, Ciro, até o YouTube, veja bem, youtubers americanos, olha que fenômeno interessante. Eles estão dublando agora o conteúdo deles e transmitindo assim. Lógico. É isso que eu quero entender de você. sim, Como é que a mas gente compete primeira com esses premissa caras? é a primeira premissa é saber o seguinte: se isso é para ser resolvido no espontaneísmo individualista Não acredito nisso. não aconteceu jamais na história da humanidade, mas isso é o prevalente no Brasil ideologicamente. Certo. Então, nós precisamos trazer de volta a ideia de coordenação estratégica e construir a superação dessas assimetrias competitivas com política industrial e de comércio exterior. Então, qual é a lógica? Eu, de propósito, eu proponho aqui que a gente comece pela lei do menor esforço. Então, qual é a ideia? O Brasil não terá uma indústria de celulares tão cedo. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos começar a estressar a indústria de celular que nós consumimos para que ela nacionalize ao máximo sua produção aqui dentro. Então, o chip não vai vir da Costa Rica, não vai ser aqui, porém a casquinha de plástico pode ser feita aqui. Como? Eu crio uma dinâmica de estímulos, financiamento e tal, e de desestímulos, em que eu vou determinar que a conta daquela Nokia de Manaus, que tem uma renúncia fiscal imensa, seja zerada pela verticalização da produção no Brasil por uma cota de exportação. E eu vou ajudar a fazer. Não vou constranger, mas vou também punir, aspas, economicamente, quem não fizer tão bem essa coisa de... A ideia é alcançar o equilíbrio nas contas e o superávit. Então, qual é a lei do menor esforço? É exatamente aquela onde o Brasil já tem escala potencial dada pelo mercado doméstico, o mercado interno brasileiro, que é um patrimônio extraordinário. É aquela onde o Brasil tem alguma maturidade tecnológica em que a gente alcança por um certo fast track o estado da arte, de qualquer lugar que a gente escolha. E terceiro, né, aquela escala. E terceiro, aonde o Brasil possa manipular mecanismos de financiamento não creditício, enquanto a gente resolve o problema do juro no Brasil, que não vai ser resolvido no estalo. Como é que a gente funciona, por exemplo? Aí eu cito alguns complexos industriais. Para dar exemplo prático, o Brasil, e lamentavelmente as tragédias estão só mostrando quanta razão os meus textos tinham. Então entra uma pandemia e o Brasil é apanhado com a mão com as calças arriadas, porque tem que importar respirador. O rudimento tecnológico é nenhum. A escala do mercado doméstico brasileiro é global. Não tem patente? A patente está superada, está vencida, você com copiar, colar resolve o problema. E a compra governamental, protegida pelo nosso status de nação em desenvolvimento na OMC, olha como é necessário você saber dar ordem. Você, como é que pode botar um estagiário na presidência da República que não sabe dar uma ordem nem avaliar uma política? Então é uma tragédia. Então você pega e o Bolsonaro, não, é o posto de Ipiranga. Pô, o posto de Ipiranga, como é que eu dou uma ordem? Como é que eu avalio se a política está correta? Como é que eu puno? Como é que eu premio um bom auxiliar? Enfim, nada. Então, aqui você tem um mecanismo de financiamento que não é creditício, é a compra governamental. E aí precisa estatal? Não. A minha ideia é fazer, perto de cada estrutura universitária do Brasil, inclusive fazendo desenvolvimento regional, metade sul do Rio Grande do Sul, Jequitinhonha, Mucuri, né, Vale do Ribeira, em São Paulo, lugares mais pobres, como é a compra governamental, e a logística é para o SUS, vai estar em todo canto, eu começo da lei do menor esforço. Onde é que o patente vencida em prótese, cama de hospital, bengala e tal? Agora explodiu a guerra na Ucrânia, o outro complexo industrial, agronegócio. Nós estamos importando do estrangeiro 80% dos fertilizantes do Brasil. Qual é o sentido disso? Mas você está me dizendo que esse balanço comercial positivo que a gente vai ter começando a produzir essas coisas... Em manufaturados. Nós já temos balanço comercial positivo, só que extremamente dependente das commodities. Sim, exatamente. E sobe e cai, sobe e cai. Quando sobe a gente passa bem, quando cai a gente quebra. Não, mas eu tô querendo dizer, isso que você tá me dizendo é que aí a gente vai ter um fôlego, porque lendo seu livro eu entendo que a gente tem um problema orçamentário, você fala muito disso, que a gente tem que equalizar as contas num nível que o Brasil possa retomar... Aqui não é orçamento, aqui é balanço de pagamentos com o estrangeiro. Porque tudo que a gente se relaciona com o estrangeiro paga em dólar e recebe em dólar. Então, quando eu importo 100% da vida moderna, nossos remédios, nossos meios de diagnóstico médico, nossos equipamentos eletrônicos, nossos celulares... Você está gastando em dólar tudo. Tudo dólar. E aí eu pago como? Com o dólar que eu consigo hoje na mineração, no petróleo e nas commodities. Isso vai para preço lá em cima, a gente passa bem. Isso desce, é o que explica, por exemplo, o Lula e o PT estavam vendendo 1 tonelada de minério de ferro por $130, quando o Lula estava bombando. Quando a Dilma caiu, a mesma turma estava vendendo por $38.
A gente estava vendendo... Aí o oba-oba já era. Aí pronto, acabou o financiamento. Então o que eu preciso é estabilizar essa conta lá. Então, na prática, é política industrial e de comércio exterior. Você faz uma espécie de anexo. Eu fiz isso muito detalhadamente com o Mercosul. Então você faz assim uma lista mesmo. Uma lista. E a ideia é que aonde a gente não tem similar nacional, a gente zera a importação, zera imposto de importação. A gente zera? Claro. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, isso que você está falando Claro, tem sentido. Agora é o seguinte, eu vou entrar numa dinâmica de gerar games, de produzir games, conteúdo. Não é hardware. É agora, produzir o conteúdo, então, sim. software. Então, no software, eu tenho que achar, junto com o setor, qual é uma transição em que eu protejo o conteúdo nacional brasileiro com alguns mecanismos. Alguns deles são tributação de comércio exterior. Como, por exemplo, a Argentina, o desabastecimento fez aumentar o preço de alimento. Está todo mundo sofrendo com o aumento de alimento no mundo. A diferença é que nós temos alimentos sobrando. Percebe? E eles aumentam a taxa de juros, que não tem efeito nenhum nisso. Mas uma política nacional de abastecimento e preço, que tínhamos e não temos mais, destruíram. E não foi o Bolsonaro agravou. O Lula já vinha fazendo isso, é o neoliberalismo. Então, qual é a ideia? Óbvia que todo mundo faz. Isso não tem a ver com ideologia. Na safra, os preços caem e o produtor fica na mão do atravessador. O governo entra comprando para estabilizar o preço para o produtor não ter prejuízo. Guarda, estoca, e na entre-safra, na seca, numa crise de comércio exterior, o governo dissolve o estoque e garante que um preço seja acessível para o consumidor. Parece razoável. Isso é a ferramenta de coordenação que todo governo moderno faz no mundo e que nós perdemos a capacidade de fazer. Desculpa só te puxar de novo para essa questão específica das áreas mais modernas, porque eu queria entender... Hardware, zero a tributação. Tudo que for console de game, não sei o que e tal... Se não tem similar nacional... Aí, hein, Cirão? Então, porque perigoso de quê? Tu ganha essa porra, vou te cobrar, hein, caralho. Mas, rapaz, sabe quanto é que o governo arrecada com isso? É isso que eu queria saber. Nada. É relevante? Esse tributo, imposto de importação e exportação, não é efeito arrecadatório. Porque essa é a minha impressão. Regulatório de comércio exterior. É só para regular. É só para regular. Então você arrecada titica. Então, titica. Essa era a minha dúvida, porque o que acontece é o seguinte, é importante... E aí eu quero saber que você está próximo desse nosso setor. Sim, porque mas é veja interessante... lá, você ouviu falando. Existe uma pretensão no macro estratégico do Brasil. Tá, mas lá para frente. Né? Existe uma pretensão da gente fazer uma indústria daquela ou daquela outra plataforma? Tem. É preciso ter, então, uma política industrial de comércio exterior que permita a transição acontecer. Porém, não mais no velho modelo do passado, em que o Brasil imaginou ilusoriamente, eu critico isso aqui, não é? Para explicar o que aconteceu com o Brasil, na ideia de que você vai ser um país capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Isso aqui não é maneira de dizer. O avião é a Embraer e nós tivemos uma lei de informática que forçou a mão, proibiu entrar computador no Brasil para gerar um computador nacional brasileiro, o que revelou-se pela velocidade de velocidade dos chips, né? Revelou-se uma ilusão trágica. E isso ainda está na memória de muita gente. Né? Itautec, eu me lembro. Itautec, quem é que fazia uma indústria de computador? Itautec no Brasil, que era só uma maquiladora usando essa lei e comprando computadores absurdos. Isso não pode mais. É preciso a gente entender que há uma nova divisão internacional do trabalho e que, deixada passivamente, sem um projeto, está marcado nessa nova divisão internacional o Brasil como um velho Brasil colonial. É o extrativismo, né, da agricultura. Exatamente. E o buraco da mineração e petróleo. A minha preocupação fazendo essa pergunta para você é justamente essa, porque eu gostaria de ter uma visão sua, porque o que você falou de zerar os tributos... Aonde não houver pretensão de similar nacional. Claro, lógico, mas veja bem, eu acho que o Brasil pode ter essas pretensões. Aí, nos lugares onde a gente tiver a pretensão, como você falou, vai ter uma estratégia para fomentar que essa indústria venha para cá. Junto com prazo, o benchmark estressando, aquilo que for problema de escala, aquilo que for problema de maturação tecnológica, aquilo que for uma cunha de financiamento que o cara não tem culpa, que são as externalidades do capitalismo, que é o que o liberal moderno entende. O capitalismo deixado solto, ele sofre de externalidades, assimetria de informação. Percebe? Se você tem uma informação privilegiada que eu não tenho, a minha competição com você não é justa. Não existe. Sabe? Distorce o capitalismo. Com certeza. A única questão que eu queria colocar mais é que muitas empresas... Eu lembro muito bem, na época do PlayStation 3, por exemplo, que começaram a produzir aqui na Zona Franca de Manaus. Estavam montando o PlayStation aqui. Obviamente, muitas peças iam de fora. Sony foi embora também. E a Sony foi embora. E assim, a Nintendo também foi embora. E aí, lendo sobre, dizem, né, que um dos motivos é a burocracia brasileira.
Pode ser balela, a grande parte disso, porque eu entendo que é uma questão de intensidade. Se você tem um mercado muito aquecido, se você tem, aí a pessoa passa por cima, porque eu vejo isso Rolandinho, como um custo. Você tá Rolandinho, entendendo? a burocracia nós temos que enfrentá-la. Temos que enfrentá-la, mas vamos entender que a burocracia, também, de novo, não é uma maldade que as pessoas fazem só de perversas que são. Não acho isso. Cada elemento desse é um elemento de poder e de corrupção, de uma tradição cartorial que está aí. O PT passou 20 anos no poder, não mexeu em nada. Bolsonaro não mexeu em nada. Percebe? O último cara que mandou querendo fazer alguma coisa nesse assunto foi lá atrás o Tancredo Neves, quando botou o Hélio Beltrão e o Sarney manteve e tal, que é o Ministério da Desburocratização, e nós precisamos fazer uma limpeza desse entulho. Mas deixa eu lhe dizer, a Sony estava no Brasil há 35 anos. Claro. A burocracia, há 35 anos atrás, ela pode acreditar, por mais que ela seja ruim hoje, era muito pior no passado. Sabe por que ela foi embora? Vou te explicar. Porque faz 20 anos que a capacidade instalada da indústria locada no Brasil, ociosa, a capacidade de produção ociosa, porque não tem mercado para vender, faz 20 anos. É de 20%, 25%. Porra. Não tem taxa interna de retorno de negócio nenhum do mundo que aguenta. Tá entendendo, meu irmão? Você tem uma fábrica de geladeira, capaz de produzir 1000 geladeiras, faz 20 anos que eu só dou conta de vender 750. Mas vamos inverter, então. 20 anos é 3,5 de Bolsonaro, o resto tudo PT. Mas a gente pode inverter, então. Então, por exemplo, o Flow, vários amigos meus que têm esse instinto empreendedor. Porque o que acontece? Eu lendo seu livro também, eu tenho a impressão que quando você fala que você é centro-esquerda, né, tal, muitas pessoas que eu conheço já te colocam no saco da esquerda geral. Falam, não, a esquerda é contra o empreendedor, é contra a criatividade, é contra a inovação, né? Eles têm essa visão preconceituosa. Mas o que acontece? Lendo seu livro, eu vejo que é totalmente o contrário. Você quer empoderar o empreendedor brasileiro, você quer dar crédito para ele, você quer fomentar. Eu tenho clara consciência disso. Mas eu sinto a dor dessas pessoas que estão iniciando agora, que, por exemplo, a gente fala da burocracia, tudo bem, a Sony talvez tenha essa capacidade de lidar muito bem com isso, porque ela está num mercado, né, muito grande, ela lida bem com isso. Agora, o pequeno brasileiro que tem uma ideia, você tá entendendo? Eu tenho amigos que... É engraçado, a pessoa tem um instinto de esquerda e tal, e eles ficam assustadíssimos quando eles completam a maioridade e vão... Coisa simples, ele quer ser um prestador de serviço. Ele vai abrir lá procedimentos que pra gente que tem empresas, né, mais complexas, são simples. As pessoas desistem quase de ser cidadão. Falam, não, fica tudo irregular, eu não quero saber, eu não vou pagar boleto, eu não achei o lugar no site. Eu quero que se dane porque eu não tô exigindo nada, então eu também não vou dar nada, não vou perder meu tempo com isso. Sabe quanto o brasileiro médio gasta, o empreendedor médio gasta só de hora para pagar os impostos? 2.600 horas. Não, a gente tem coisas aqui, distorções absurdas. Tem uma aberração de completa. Empresas que têm um departamento gigantesco, claro, só para saber no mundo da tecnologia. 2.600 horas é o estudo médio. Então, a produtividade da economia brasileira está em declínio também há 15 anos. Olha a extensão do mal que nós estamos falando aqui, da falta de projeto. A falta de projeto, essas coisas vão acontecendo. Então... Aí percebe? E a burocracia, ela tende a se aferrar quando começa a ficar esse conflito selvagem. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, nós estamos experimentando, eu uso sempre o Ceará, porque lá no Ceará a gente meio que experimentou coisas concretas. Agora nós estamos com um novo projeto de estabelecer que uma empresa, se tiver determinados padrões ali e tal, não pode demorar mais do que 24 horas para abrir. Nossa, que sonho. Percebe? No meu governo, eu, por exemplo, eu estabeleci que uma coisa com algoritmo. É muito simples tecnologicamente você acabar com determinadas aberrações da burocracia. Por isso que irrita, porque a gente estava com tecnologia, você fica... Então você com algoritmo, você pega um algoritmo e tal, estabelece uma história de contribuinte e estabelece um intervalo. No meu caso era 5%. Acima recebia uma carta elogiando. Então tinha um algoritmo que dizia a empresa Flow, não sei se chama Flow, deve contribuir, pelo padrão dela, deve contribuir com X. Se ela contribuiu com X mais 5% ou mais isso, eu recebi uma carta do fisco dando os parabéns como contribuinte exemplar, não sei o que e tal. Se ela contribuiu abaixo de 5, e uma carta dizendo o que aconteceu. Você errou ou quer que a gente vá aí fazer uma fiscalização? A fiscalização só ia se persistisse o conflito e fazia profundidade de 5 anos. Para quê? Para não ter que fiscalizar nada e criar a cultura do coisa. Isso tudo está à mão no Brasil de fazer. Nós vivemos uma administração analógica. A administração pública brasileira é analógica. Por isso que eu fico chocado. Como é que pode os artistas, os intelectuais deste país, sabe, terem como líder
um cara cuja compreensão de mundo é a apologia da ignorância. Sabe, isso me choca, porque isso puxa a nação para trás, é uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado. E isso tudo está na mão para fazer, mas está na mão para fazer mesmo.